Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu me chamo Karina Lumichak e você está no programa Empreendi no Caos. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, que é a Camila da Sonhar Confeitaria. A Camila é uma pessoa muito doce, que faz muito sucesso aqui no ABC e vai fazer sucesso no Brasil e no mundo, eu creio assim, viu, Camila, e profetizo. Camila, conta pra todo mundo como é que foi a transição de carreira, o que você era antes de se tornar essa confeiteira de sucesso que você já é, minha amiga. Eu entro em crise quase todo dia só pra variar. Quero guardar meu coração, mas olho em volta e não consigo acreditar. Eu nem vejo mais jornal porque me faz tão mal. O que é que tá acontecendo? O mundo enlouqueceu. Ou será que sempre foi assim? Respiro fundo, conto 1, 2, 3 e até 10, talvez. Olho pro alto e me lembro, na verdade o meu socorro vem de lá. Eu clamo a Deus bem alto em oração, me ajude a manter aquecido o meu coração. Não quero ser mais um, abandonar a fé. Eu quero um coração puro como o teu, mas como sobreviver nesses dias maus? Ter um coração puro como o teu, enunciar tua beleza no meio do caos. Eu quero um coração puro, mas como sobreviver nesses dias maus? Ter um coração puro como o teu, enunciar tua beleza no meio do caos. Oi, Karina, é um grande prazer estar aqui com você, uma grande honra, muito obrigada pelo convite, eu fico muito lisonjeada e eu espero que esses momentos aqui que nós vamos passar juntas possam servir de influência para muitas mulheres que estão aí batalhando no empreendedorismo. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou da Sonhar Confeitaria. O meu Instagram é @sonhar_confeitaria, para você que ainda não segue, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho. É só acessar o Instagram e você vai ver o nosso trabalho, ver a nossa produção, o dia a dia, tá tudo lá direitinho para você ver. Então eu estou aqui para falar com vocês sobre um pouquinho da minha história, né? Falar como eu comecei essa minha doce vida, como foi essa transição da empresa, da minha antiga profissão para sonhar, né? Como que surgiu tudo isso. E assim, eu quero começar falando com vocês sobre o nome. Sonhar, eu escolhi esse nome porque assim, foi algo que Deus escolheu sonhar para mim. Então, por isso que veio esse nome, né? Foi um projeto de Deus, algo que não foi pensado por mim, mas algo que foi pensado, sonhado, planejado, arquitetado e fundado por Deus. Eu comecei a fazer faculdade de RH quando eu tinha 18 anos. Eu fiz a faculdade, já tinha feito alguns cursos anteriores e eu sempre gostei muito dessa área, ainda gosto, né? Como eu disse, não saí do RH porque eu não gostava do que eu fazia, eu saí porque Deus tinha algo totalmente diferente para mim. E eu comecei a trabalhar na área, trabalhei por 10 anos na área de RH. Eu trabalhava em uma empresa onde a gente gostava muito de se confraternizar, nós fazíamos muitos coffees. Toda sexta-feira a gente se reunia e levava as coisas e tal, levava bolo e fazia todos aqueles comes e bebes. O pessoal comprava as coisas de padaria para levar, uns docinhos já prontos para facilitar a vida. E eu, na verdade, eu sempre gostei muito de doce, de fazer doces, né? A minha mãe ela é uma ótima cozinheira, minha casa sempre esteve cheia de gente, foi criada assim, rodeada por muitas pessoas. E a minha mãe sempre gostou muito dessa parte de cozinha, só que ela não gostava de fazer doce. Então o doce sempre sobrava pra mim. Ela fazia comida e falava, cá, vai lá, faz um docinho. Aí eu fazia aqueles doces mais simples, um mousse, um pavê, um bolinho que ficava assim feinho, mas ficava gostoso. Quando a gente começou a fazer essas confraternizações no trabalho, as pessoas começavam a querer comer só o que eu levava. Por exemplo, todo mundo levou um docinho da padaria e tal. E eu levava o bolinho que eu fazia em casa. Geralmente era um bolinho de prestígio, um bolo de cenoura. E assim, eu chegava com eles, porque na época eu trabalhava em Mauá e moro em São Bernardo. Então pegava trem, trólebus, ônibus e com aquele bolo lá no colo, né? Levando no transporte público. Então o bolo chegava lá, já não era bonito. Então chegava na empresa daquele jeito. E aí o que o pessoal começou a fazer?
começou a falar assim, olha, vamos fazer assim, vamos dar o dinheiro pra Camila e a Camila traz o bolo pra gente. Porque a gente compra da padaria, não é bom, e o dela é bom. Então o pessoal começou a fazer um rateio lá, me dava o dinheiro e eu levava o bolo pra empresa. E isso começou a crescer, as pessoas começaram a comer, aí vinha o pessoal de outro setor também lá no nosso café. E aí o pessoal começou a falar, você não faz outro doce? Você não faz assim pão de mel, um doce e tal, não sei o quê? E aí eu comecei a fazer uns docinhos assim, pra vender na empresa, a pedido do pessoal. Eu chegava lá e o doce acabava. Não dava pra ninguém. E aí o pessoal começou a gostar, os doces começaram a ficar famosos e tal. E aí eu comecei a ficar um pouco cansada, né? Porque trabalhava na empresa longe e fazendo doce para levar para vender. Aí eu comecei a pedir a direção de Deus. De falar, Deus, eu gosto muito de fazer esses doces, né? O que o Senhor quer para mim? Né? Eu fico aqui onde eu tô, eu mudo a minha visão, o meu trabalho. O que eu faço? E aí, o que aconteceu? Apareceu uma outra porta de emprego para mim, numa empresa que era mais próximo da minha casa. E aí, eu saí de lá, né, dessa empresa de Mauá, e vim trabalhar em São Bernardo. Então, eu entendi o quê? Que Deus abriu uma porta para mim numa empresa. Então, era o que Ele queria para mim naquele momento, era isso, continuar ali no RH. E foi o que eu fiz, continuei trabalhando ali naquela empresa. E aí, o que aconteceu? A minha cunhada, ela ficou grávida, né, da Lizzie, que é a minha sobrinha. E na época, tava assim... uma fama, uma moda, né, os mêsversários. E eu falei assim, nossa, eu quero muito fazer o mêsversário, né, porque era minha primeira sobrinha, tia boba e tal. Não, vou fazer os mêsversários da Lizzie. E aí conversei com meu irmão, e meu irmão falou assim, não, eu não vou ficar comprando bolo todo mês não, pra que isso, bobagem e tal, vamos só tirar fotinha dela todo mês. Aí eu falei, não, então vamos fazer assim, pode deixar por minha conta, deixa que o bolo eu faço. E aí tudo bem, né? Falei, vamos lá, vamos no YouTube, no Google, vamos aprender. Porque até então, meus doces eram gostosos, mas eram feios, horríveis. Era assim, desastroso. E aí eu comecei a estudar. A cada mês o bolinho ia ficando mais bonitinho. No começo, tombava, o bolo caía, despedaçava e ficava feio. Um dos primeiros bolos ninguém conseguiu comer, porque de tanto corante o bolo ficou imensamente amargo. Parecia um bolo de chá de boldo. Ninguém comeu o bolo. E aí eu fui me aprimorando, fui entendendo como que usava um corante, como que estruturava uma massa, qual que era o processo de fazer um bolo. Então, se você pegar as fotos dos mêsversários da minha sobrinha, os primeiros, você vai falar, Jesus, da onde que saiu isso? Mas depois foi melhorando, foi aprimorando. E aí o que aconteceu? A minha cunhada começou a postar umas fotinhas da neném com bolo, eu comecei a colocar no meu Instagram. Aí eu fui e criei uma página no Instagram, montei um loginho assim pra sonhar, um logo bem simples. Criei uma página e comecei a colocar as fotos lá. Mas assim, sem nenhuma expectativa de venda, de trabalhar com isso, nada. Trabalhando lá na empresa onde eu estava. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a pedir o contato, falava pra minha cunhada, quem que faz os bolos de mêsversário da Lizzie? Eu queria pedir um bolo e tal. E eu, assim, não tinha noção de precificar, de quanto cobrar, de como fazer. E aí as pessoas começaram a pedir e eu comecei a fazer. Falei, tá, o que você quer? Eu quero um bolo assim, tal, de tal tema. E aí eu fui fazendo. Fui fazendo os cursinhos gratuitos que tinha. Comecei a olhar muito no YouTube. Comprei um isopor assim, no formato de bolo. Comecei a treinar bico. Pegava os vídeos no YouTube, colocava o meu isoporzinho lá, ficava treinando, fazendo trabalho de bico nos bolos e tal, pra ir aprimorando. E aí o que aconteceu? Chegou um momento de que eu tinha tanta encomenda que eu não conseguia conciliar o meu trabalho na empresa e as encomendas. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar com receio, porque o que eu ganhava ainda nos bolos não era o que eu ganhava na empresa. Então eu fiquei nessa... sem saber qual atitude tomar. Eu fico na empresa ou eu parto, né, para a questão dos meus bolos. E aí o que aconteceu? Eu resolvi estudar. Eu já tinha me formado em RH, falei, eu vou fazer uma pós-graduação. E nessa pós eu vou saber o que eu tenho que fazer. Se eu vou investir no RH ou se eu vou investir na confeitaria. E aí comecei a fazer pós em gestão de pessoas. E assim, foi impressionante. Porque eu sou uma pessoa que eu, assim, sou muito gideão. Pra tudo, pra Deus, eu peço uma prova. Falo, Senhor, me mostra.
porque eu sei que o Senhor tá aí, o Senhor tá me vendo, tá me ouvindo, tá guiando tudo. Então, mostra pra mim o que eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa que eu peço muito pra Deus me guiar, né? E Deus, ele fala através de pessoas, através de coisas que acontecem na nossa vida, na nossa rotina. Comecei a pedir isso pra Deus. E durante o meu curso de gestão de pessoas, os professores, eles, quando a gente ia se apresentar e tal, eu falava, eu trabalho numa empresa, tal, na área de recursos humanos, mas eu também tô tentando aí empreender na área de confeitaria e tal. Nossa, virava uma coisa. Todo mundo, eu quero bolo, porque o pessoal não pode ouvir bolo, né? Que quer bolo. E aí eu levava bolo pra eles, e aí meus professores falavam, vai empreender, você já tá 10 anos na área de RH e tal, vai empreender, mete a cara. Então assim, a cada semestre que passava, eu tinha mais e mais impulso das pessoas, dos professores, dos amigos que eu fiz lá, de que eu deveria empreender, né? Que eu deveria meter as caras e vai. E nisso tudo eu vi a mão de Deus, porque foi o que eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso de sinais. E esses foram os sinais que Deus colocou para mim, né? No aprimoramento do meu trabalho, porque eu olhava o meu trabalho, eu lembrava daquele bolo todo caído que eu fazia. E olhava os bolos que eu estava fazendo e falava, não, tem a mão de Deus aqui. Tem a mão de Deus aqui. E as pessoas também me impulsionando. Eu falei, não, eu vou nessa. E aí o que aconteceu? Conversei com o meu chefe, né? Na empresa que eu trabalhava, eles não demitiam as pessoas. Não demitiam. Se você quisesse sair da empresa, você tinha que pedir, né, pra sair e tal. Tinha que fazer seu pedido de demissão. E quando eu falei com ele, imediatamente ele disse, eu não posso te deixar fazer o pedido de demissão. Por tudo que você fez pela empresa, tudo que você representa aqui, eu vou fazer isso por você. Eu vou te demitir pra você não perder seus direitos. Então, ali pra mim foi mais um sinal de Deus, né? Ele me demitiu e ele falou, se tem alguém pra colocar no lugar, aí você vê como a mão de Deus está em tudo. Quando os seus planos estão em Deus, quando Deus tá ali no controle de tudo, tudo ele vai juntando. Eu saí da empresa em uma semana, na outra semana estourou a pandemia. E a pessoa que eu indiquei pra ficar no meu lugar foi uma pessoa da minha família. Ia ser muito difícil ela conseguir um outro emprego ali depois que começou a pandemia. Então, Deus ali me deu uma oportunidade, colocou ela no meu lugar para ela trabalhar lá, né? E eu lembro que eu tinha comprado tudo de Páscoa, porque foi uma semana, assim, próximo da Páscoa. Eu tinha comprado muitas coisas, eu falei, meu Deus, na pandemia eu vou perder tudo isso que eu comprei. O estoque cheio de chocolate, cheio de coisa. E eu falei, e agora? Mas eu falo pra você que Deus, ele é tão fiel que tudo aquilo que eu comprei da Páscoa eu precisei comprar acho que umas 2 vezes mais ainda. Porque não foi suficiente. Dessa época, nós mudamos 2 vezes para outros 2 apartamentos, né? Que precisavam de um espaço maior, de um estoque e tal. E aí acabou ficando pequeno os lugares. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui a nossa loja física, que em breve nós vamos inaugurar. E eu espero você que está aí assistindo a gente na nossa loja, para você conhecer, né? Tudo aqui está sendo feito e planejado por Deus, está ficando bem bonitinho o nosso cantinho. E eu espero você aqui, para você vir tomar um café, comer o nosso doce e viver um pouquinho desse sonho, né? Desse sonho que, como eu disse, eu não sonhei, Deus escolheu sonhar para mim. E eu quero finalizar dizendo para você, nunca desista do seu sonho. Aqui a gente tem um cantinho instagramável que está escrito assim, você é do tamanho do seu sonho. Então, tenha um sonho enorme, porque você tem um Deus grande. Então, você pode investir no seu sonho, invista em você e faça como eu. Peça sinais para Deus, peça que Ele se manifeste no seu sonho, porque você vai ver que a sua caminhada vai ser influência para outras pessoas, que a sua caminhada vai ser uma caminhada linda, cheia de sucesso, cheia de vitórias, e que você possa seguir nessa vida de empreender, que não é fácil. Aqui nós tivemos apenas um pouquinho de tempo para contar tudo, mas a caminhada do empreendedor não é fácil, mas aquele que persiste, aquele que persevera, ele chega até o fim, né? E coloca Deus na frente e só vai. E lembrando para você, siga a página da Sonhar, conheça lá o nosso trabalho, @sonhar_confeitaria. Karina, coloca aqui no rodapé para o pessoal poder seguir a gente, viu? Um beijo, foi um prazer estar com vocês. Eu
Entro em crise quase todo dia só pra variar. Quero guardar meu coração, mas olho em volta e não consigo acreditar. Eu nem vejo mais jornal porque me faz tão mal. O que é que tá acontecendo?